E os casos de neto antes de 2015, antes da última alteração, aliás, a alteração que realmente mudou consideravelmente. Antes de 2015, apenas meu pai tinha direito, eu não tinha direito. Mas como assim, Rodrigo? Antes de 2015, não exigia prova de vínculo. Depois de 2015, passou a exigir prova de vínculo. Mas como assim prova de vínculo? O que é isso? Prova de vínculo é a tal é a famigerada efetiva ligação. Mas como assim? Antes de 2015 não precisava? Então era mais fácil? Pois é, era mais fácil. Só que também não transmitia para o filho. Ou seja, meu pai tinha direito de se naturalizar português e a partir do momento que ele se naturalizasse, ele não passava para mim, filho. Estranho? Pois é, essa foi a grande alteração que transformou o direito do neto em direito de sangue. Todo mundo que me escutou na época se deu bem. Teve gente que resolveu fazer depois que a lei alterou. E o que aconteceu? Aconteceu que teve que provar vínculo, né? E antes não precisava. E aí dificultou. A lei demorou 2 anos para entrar em vigor. Bom, recapitulando, né? Primeiro meu pai se tornou português. Mas nessa época eu já era italiano, entendeu? Então pra mim não fazia muita diferença. Eu já, como advogado e italiano, eu já tava tranquilo já, né? Já era. Então a portuguesa pra mim era importante, não pra residência, porque isso eu já tinha, como cidadão da União Europeia. Como assim? Depois eu gravo um vídeo sobre isso. Meu pai era português, eu não era, e ele não transmitia. Então, primeiro, o que aconteceu? Eu estudava. Então, nessa época, 2015, 2016, 2017, eu destrinchei muito as leis, tanto de nacionalidade como as pertinentes, que estão ali junto com a lei. E eu realmente confesso que quando essa lei, depois a lei de neto entrou em vigor em 2015, aliás, ela não entrou em vigor em 2015 por falta da efetiva ligação, e porque não estava regulamentado, então não sabia não sabia o que era a efetiva ligação. Quanto tempo era necessário para se realmente fazer a prova de vínculo, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então ficava na base do achômetro. Sabe o achômetro? Pois é, agora parando aqui o carro na minha vaga. Maravilhosa. E vamos continuar aqui, se acendendo para ficar mais iluminado. Vamos falar sobre isso. Bom, meu pai era português. Aliás, não era, né? Meu pai era neto de português. E em 2015, a lei de neto alterou para direito de sangue. Só que não alterou efetivamente, demorou mais 2 anos para ser regulamentado pela Assembleia da República. Esse tempo, o que eu fiz? Nesse tempo eu realmente dei entrada no pedido do meu pai, mesmo pela naturalização. Por quê? Porque eu sabia que iria regulamentar. Só que nesta regulamentação iria exigir as provas de vínculo. Eu defendi muitas vezes, que essa lei, essa famigerada prova de vínculo, ela restringia direitos. Como assim, Rodrigo? Imaginem 2 irmãos. Pode ser meu pai e minha tia, por exemplo. 2 irmãos. Vamos fazer de conta, tá? Meu pai tem casa em Portugal. Minha tia não. Meu pai tem uma situação financeira
favorável, abastada. Minha tia, não. Meu pai, por ter imóvel em Portugal e viagens constantes, regulares a Portugal, todo ano vem a Portugal, a turismo, por exemplo, ele tem direito. Já minha tia não tem direito. Por quê? Porque ela não tinha como comprovar, fazer as provas de vínculo. Ou seja, não tinha como demonstrar ligação à comunidade portuguesa. A não ser por uma única coisa, que eu inclusive defendia sobre isso já, porque eu estudei muito essa parte de efetiva ligação. Para mim é uma coisa que assim é evidente. Né? Não é à toa que a língua portuguesa é uma das línguas mais faladas no mundo. Que é a maior prova de vínculo com Portugal, que é a língua portuguesa? Pois é, então caiu a ficha nesses representantes, nesses nossos maravilhosos representantes. Caiu a ficha e falou assim, não, realmente a prova de vínculo para quem é cidadão de país da língua portuguesa não faz sentido você exigir, porque se você exigir de um, vai discriminar, porque um consegue e o outro não. No caso do meu pai consegue, minha tia não. Então, dois irmãos, netos do mesmo avô, serão discriminados. Por isso que a lei mudou. Porque ela era discriminatória, é óbvio, tá? Então, quando mudou, meu pai já era português. Quando mudou a lei, eu tive que apenas fazer um novo pedido de atribuição para que mudança de status ocorresse no sistema e passasse naturalizado para português atribuído. Direito de origem. Direito atribuído. Aí ele passou a ser português de origem, ou originário, como você preferir. Neste momento, eu passei a ter direito. Então, primeiro, que na minha opinião, não precisaria nem pedir novamente, fazer um outro pedido de nacionalidade. Na verdade, para mim, é apenas um pedido de conversão. Nem convolução é, porque o pessoal interpreta o termo convolução errado. Não é convolução, seria uma conversão. Mas não vou entrar nesse mérito, tá? A questão é o seguinte, que quando você ouve os profissionais, as pessoas que estão intimamente intrincadas, ligadas a este tema, eles sabem muito mais que você. Teve gente que não escutou, a maioria escutou. A maioria aceitou e fez como eu falei para fazer. Pede agora, depois você já é português, não tem mais prova de efetiva ligação. Aí é uma questão burocrática apenas, né? De fato, foi assim que aconteceu. Não só com meu pai, como N clientes. Muitos clientes que se tornaram portugueses antes da lei entrar em vigor de fato. Ela já tinha entrado em vigor a partir de 2015, mas não entrou em vigor de fato. Mas a lei, quando ele se tornou português naturalizado, quando ele se tornou português, o que eu fiz? Eu entrei com um novo pedido de atribuição para direito de sangue. E aí foi concedido, passei a ter direito, dei entrada no meu processo, no processo dos meus filhos, e aí todos nós nos tornamos portugueses e temos tripla nacionalidade. Então perceba que existe uma evolução da lei. A lei evolui. O que não é bom é retirado, o que é bom continua. E uma das coisas boas, na minha opinião, é que Portugal precisa dos descendentes. Nós, descendentes. Portugal só vai crescer e evoluir na Europa com os brasileiros. Escutem isso, vocês brasileiros que estão aí querendo expandir horizontes, mudar do Brasil, sair do Brasil, vir para Portugal. Planejem. Não venha a esmo de qualquer jeito, porque o processo hoje demora 2, 3 anos para fazer para a família toda. 1 ano para filho, 2 anos para neto, e neste tempo você está planejando. Então entre com o seu processo de nacionalidade o mais rápido possível, para que no futuro próximo você tenha esse documento em mãos para facilitar a sua vida aqui em Portugal, porque senão você é obrigado a ficar na mão da imigração, que é autorização de residência, pedido de visto, tudo bem? Quem quer vir agora, faça assim, e mesmo assim continue com o processo em andamento. Agora, quem tem mais tempo para planejar para seus filhos, netos, não tem que pensar em imigração, tem só que garantir este direito para os seus
entes queridos, esses que estão aqui crescendo, que são os netos, que têm hoje 10 anos, 12, 14, 15, preparem o terreno, porque o futuro é deles. Então, se você começar agora o seu processo, lá na frente vai ter um campo vasto de oportunidades, sem precisar passar perrengue de documento de residência, que a maioria está passando atualmente. Então não perca mais tempo, começa agora. É só você entrar em contato com a nossa equipe e já começamos a trabalhar para você no seu processo.